Bíblia nos conta lá no livro de Êxodo que Moisés e Arão foram falar com o Faraó para que o Faraó libertasse o povo de Israel do Egito, da escravidão. Mas o Faraó não quis ouvir o que Moisés e Arão tinham para dizer sobre o que Deus havia falado. Moisés alertou o Faraó que se ele não libertasse o povo, Deus enviaria ao Egito pragas. Coisas ruins iriam acontecer no Egito caso o Faraó não libertasse o povo de Deus. Mas o Faraó nem deu ouvidos, ele não estava nem aí com as coisas que Deus havia dito. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, diz que os peixes do rio iriam morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios teriam nojo de beber água nele. Essa seria a primeira praga, o primeiro castigo que Deus enviou ao Egito, porque o Faraó não quis libertar o povo de Deus do Egito, da escravidão. Mesmo com todos os alertas, Moisés e Arão ainda foram falar com o rei, o Faraó, para que ele libertasse o povo, que caso ele não libertasse, mais uma praga iria atingir o Egito. Mas o Faraó era muito teimoso e ele não estava nem um pouco preocupado. Então, Deus avisa lá em Êxodo que o rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei. As rãs pularão em cima do rei, do povo e de todos os funcionários. Vocês podem imaginar um monte de rã andando lá no Egito? Isso mesmo. Essa foi a segunda praga, porque Deus avisou o Faraó que isso ia acontecer, mas o Faraó nem ligou. Então, Arão e Moisés foram novamente falar com o rei e o Faraó do Egito para libertar o seu povo. Mas o Faraó não quis libertar o povo. Moisés disse que se ele não libertasse o povo, mais uma praga iria acontecer no Egito. Mas o Faraó não quis nem saber. Lá em Êxodo 8:17 diz que Arão bateu na terra com o bastão e todo o pó do Egito virou piolho que cobriram as pessoas e os animais. Você sabe o que é piolho? Piolho é aquele bichinho que coça a nossa cabeça. E então todos os egípcios estavam cheios de piolho. E esse foi a terceira praga. Então, Deus avisou, se você não libertar o meu povo, eu continuarei enviando pragas. Moisés e Arão foram mais uma vez falar com o Faraó, liberte o meu povo, liberte o povo de Deus. Mas o Faraó não quis nem saber, ele continuou irredutível. E Deus avisou, se você não libertar, eu vou enviar mais uma praga. E lá em Êxodo 8:21 diz: as casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. O Egito iria ficar lotado de moscas. Isso mesmo, essa foi a quarta praga enviada por Deus ao Egito, porque o Faraó não quis libertar o seu povo. Então, vendo que já aconteceu 4 pragas, Moisés e Arão foram novamente ao Faraó, falaram: Faraó, liberte o nosso povo, liberte os israelitas. Mas o Faraó continuava teimoso e não quis libertar o povo de Deus. Moisés avisou, mais uma praga vai acontecer, mas o Faraó não estava nem aí. Então, lá em Êxodo 9 diz que Deus diz: eu o castigarei com uma doença terrível que atacará todos os animais, isto é, cavalos, jumentos, gados, ovelhas e cabras. Todos os animais do Egito iriam morrer. Essa seria a quinta praga, mas o Faraó não quis saber.
Então, todos os animaizinhos lá do Egito morreram. As vaquinhas, as ovelhinhas, todos os bichinhos morreram. Quantas pragas já foram? Já foram 5 pragas, isso. E Moisés e Arão foram novamente falar com o faraó: liberte o meu povo. O faraó falou: não, eu não vou libertar o seu povo. E Moisés avisou: se você não libertar o meu povo, mais uma praga vai acontecer. E o faraó não quis nem saber. Então, lá em Êxodo 9:9 diz que uma coisa ruim iria acontecer. O que ele diz? Que uma coisa se espalhará como pó fino sobre a terra do Egito, e todos os lugares onde as cinzas cair, produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Meu Deus, a 6ª praga seria machucado nas pessoas. Os egípcios e os animais lá do Egito ficariam machucados, coisas iriam aparecer na sua pele. Mas mesmo assim, o faraó não quis nem saber. Moisés e Arão foram novamente falar com o faraó: liberte o meu povo, para que a gente possa ir embora do Egito. E o faraó não quis libertar o povo de Deus. Já haviam acontecido 6 pragas, faraó, liberte o nosso povo. O faraó não quis libertar, ele ainda estava muito teimoso. E lá em Êxodo 9:18 diz que Deus disse o seguinte: eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Iria chover granizo no Egito para que o faraó pudesse libertar o povo de Deus. Esta seria a 7ª praga. Mas mesmo com a chuva de granito e essa praga vindo, o faraó não quis libertar o povo. Então, Moisés e Arão foram novamente falar com o faraó para que ele libertasse o povo, pois já aconteceu 7 pragas. Faraó, liberte o nosso povo. E o faraó continuou teimoso: eu não vou libertar o povo de Deus, eu não vou libertar o povo de Israel. Moisés avisou que mais uma praga iria acontecer. Lá em Êxodo 10:12 diz o seguinte: estenda sua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Oh, meu Deus! Então, tudo o que havia lá no Egito seria comido por gafanhotos. Essa seria a 8ª praga. Isso mesmo, a 8ª praga. Então, Moisés e Arão foram novamente falar com o rei: rei, liberte o meu povo, liberte o povo de Deus, para que eles possam ir embora. E o rei do Egito, o faraó, não quis libertar o povo de Deus. E Moisés disse: mais uma praga irá acontecer. Então, a 9ª praga seria o quê? O que vocês veem aqui? Tudo escuro, isso mesmo. Ou seja, o dia ficaria escuro, haveria trevas no Egito. E o faraó, mesmo vendo que haveria trevas no Egito, não quis liberar o povo de Deus para ir embora. Já havia acontecido no Egito 9 pragas. E mesmo assim, o faraó não quis libertar o povo de Deus, os israelitas, da escravidão. E mais uma vez, Moisés e Arão foram falar com o faraó: liberte o nosso povo, senão uma coisa muito horrível vai acontecer, principalmente com você. Isso mesmo, o faraó foi alertado que ele sofreria muito com essa 10ª praga. Mas o faraó estava mais uma vez irredutível e ele não quis libertar o povo de Deus. Então,
Lá em Êxodo 12:29, diz que à meia-noite o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Ou seja, o faraó perdeu seu filhinho, o seu primeiro filho nessa última praga. Isso mesmo. Enquanto isso, os israelitas estavam todos felizes em suas casas, porque Deus não tirou seus filhos, mas o faraó estava triste. Com isso, a Bíblia nos conta que Faraó ficou triste e enfurecido. Então, ele expulsou os israelitas do Egito. Isso mesmo, ele falou: podem ir embora, sumam daqui. E foi o que aconteceu. Os israelitas, então, foram libertos da escravidão do Egito. Eles conseguiram sair do Egito. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos que Deus enviou 10 pragas no Egito por causa da teimosia do faraó. E eu espero vocês até semana que vem com a nossa próxima aula, que a gente vai ver o que aconteceu com o povo israelita. Onde é que eles foram? Como eles foram? Será que Moisés conseguiu liderá-los? Então, até semana que vem e um grande beijo. Tchau!